Tá tomando remédio para pressão, para o colesterol, para diabetes e não está conseguindo perder peso? Você deve estar sofrendo do que a gente chama de síndrome metabólica. Hoje eu vou te contar como você consegue reverter essa tal da doença, da síndrome metabólica, e por que é tão importante você entender como que a síndrome metabólica se estabelece para você de cara reverter todas essas doenças. Durante anos, eu também começava a atender os pacientes de forma isolada, cada sintoma e cada doença com um esquema de tratamento, ou seja, tratamento para pressão, remédio para pressão, tratamento para diabetes, remédio para diabetes, tratamento para colesterol, remédio para colesterol. A dificuldade maior é que a gente via progresso, só que chegava uma hora que ou estagnava ou o paciente precisava de mais remédio. Comenta aqui se você está passando por essa mesma situação, a sua saúde é um barco furado ou na verdade você tem as rédeas e os remos a seu favor. Confesso que eu me sentia um pouco frustrado, afinal, a gente começava a tratar, o paciente chegava a melhorar, mas no final das contas tudo ia pro buraco. Foi somente depois que eu fiz uma percepção da forma de cuidar dos pacientes e tratar pensando mais na causa e na raiz do problema que eu comecei a notar melhorias nos pacientes em relação até diminuir a quantidade de remédio. Se você também está cansado de tomar remédio e não notar progresso, fica até o final que eu vou te contar o que é síndrome metabólica e 3 passos que vão te ajudar a reverter essa síndrome. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico clínico geral, especialista em clínica médica, e o canal meu está voltado para que você consiga ter mais saúde revertendo essa tal da doença, a síndrome metabólica, cuidando da sua pressão alta, o colesterol, o diabetes e a obesidade com mudança de hábitos. Mas voltando ao básico, o que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica é uma doença ocasionada pelo excesso de insulina, ou seja, o paciente ele tem insulina em um nível muito alto, isso a longo prazo vai levar a um processo chamado de resistência à insulina. Existem critérios específicos que fazem com que a gente consiga diagnosticar o paciente que tem síndrome metabólica. Eu vou pedir para você dar uma olhada nos seus exames agora e ver se você realmente preenche esses critérios ou não. Mas se você preencher 3 desses 5 critérios que eu estou falando, você tem síndrome metabólica. O primeiro critério é o HDL abaixo de 50 para mulheres ou abaixo de 40 para homens. HDL é aquele famoso colesterol bom. O outro é triglicerídeos. Se o triglicerídeo está elevado acima de 150, é um outro critério para a gente pensar que o paciente tem síndrome metabólica. O terceiro critério é pressão alta. Se o paciente tem pressão alta ou está tomando uso de remédios para pressão, ele também tem esse critério positivo. O quarto critério seria cintura abdominal, ou seja, aquela famosa barriguinha. Nas mulheres, se está acima de 90, a gente pensa que tem síndrome metabólica, e nos homens, se está acima de 100, alguns lugares falam 102 também, está acima do valor ideal, pensando em síndrome metabólica. Ou seja, praticamente, se você tem obesidade, pensa também em síndrome metabólica. E o último critério é glicemia de jejum alterada. Se você ou está com uma glicemia acima de 100 ou usa remédio para diabetes, você também tem um critério para pensar em síndrome metabólica. O mais comum é encontrar pacientes que preencham 3 dos critérios ou, em alguns casos, até pacientes que têm todos os 5 critérios. Tá, doutor, mas que diferença vai ter eu saber que eu tenho pressão alta, colesterol, problema com peso e diabetes? Eu já sei que eu tenho toda essa doença. O que mais vai me agregar eu saber que eu tenho síndrome metabólica? É que se você está tomando remédio, mas não está tratando a causa dessas doenças, que é a síndrome metabólica, você não vai ter um grande impacto na sua saúde. Entender que a síndrome metabólica é a causa de todas essas doenças vai fazer com que você consiga reverter. A principal causa base da síndrome metabólica é o excesso de insulina. Ou seja, você está fazendo com que sua insulina fique alta e, de certa maneira, esse valor elevado da insulina leva à famosa resistência à insulina. Em termos práticos, para entender melhor, seria como se você tivesse algum vizinho chato. Por exemplo, ele começa a falar. Nas primeiras vezes você começa a ouvir e agir. Na segunda, mas escuta mais ou menos. E na terceira você já não age mais. Isso é o que ocorre com as nossas células do nosso organismo quando tem insulina demais. Elas vão ficar resistentes a ela. Ou seja, elas não vão agir mesmo que a insulina estejam altas. Isso a longo prazo vai levar a essas doenças que eu falei. Então, o objetivo principal do tratamento da síndrome metabólica é fazer com que você diminua seus níveis de insulina. E eu vou te dar 3 dicas práticas para que você consiga atingir esse objetivo. A primeira dica é entender como é que funciona o processo de produção e liberação de insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e é liberado em consequência do que a gente come. Tem certas coisas que vão fazer com que a gente libere muita insulina e tem coisas que vão fazer com que a gente libere pouca insulina ou quase nada de insulina na corrente sanguínea.
E tudo isso está atrelado ao que a gente chama de índice glicêmico, ou seja, a quantidade de glicose que existe no alimento e a rapidez que ele é absorvido lá pelo intestino. Todo esse processo é interessante você saber, mas além de saber qual que é o valor do índice glicêmico, é entender uma coisa que a gente chama de carga glicêmica. Ou seja, tem coisas que têm índice glicêmico muito alto, por exemplo, uma bala, mas se você comer uma só, ela tem uma carga glicêmica pequena. Então, o que é isso? Uma bala não vai causar tanto estrago se você comer um pacotão de bala. Isso que influencia na questão da carga glicêmica, ou seja, a quantidade que você consome é o que mais impacta na subida da glicose. Esse é um fator que você tem que levar em conta, então, o índice glicêmico dos alimentos e a carga glicêmica. Dá uma olhada, se o índice glicêmico for acima de 70, doutor, como que eu sei isso? Larga de ser preguiçoso e procura na internet. Só digitar na internet assim, índice glicêmico, batata. Você vai ver lá que é mais ou menos 74. Índice glicêmico, arroz. Você vai ver que também é mais ou menos em torno disso. Índice glicêmico, arroz integral. Aí você vai olhar que também é alto. Índice glicêmico, cenoura. Você vai ver que é baixo. Em termos aí, se o índice glicêmico é acima de 70, a gente classifica como alto. Se o índice glicêmico é em torno de 55 a 70, é médio. E abaixo de 55, a gente considera baixo. Tá, doutor, agora eu entendi. Se eu comer coisas que têm índice glicêmico muito alto, vão causar prejuízo na minha liberação de insulina. Isso vai fazer com que ela fique alta. Exatamente. Se você exagerar de certos alimentos, vai fazer com que suba a glicemia demais. Mas a segunda dica é que é possível comer alimentos com índice glicêmico alto? E a resposta é sim. É possível você comer alimentos com glicêmico alto sem trazer tanto impacto na sua saúde. Para isso, você tem que entender que nosso corpo não funciona somente com regras básicas. Nosso corpo funciona através de um processo chamado de digestão. Ou seja, se você combinar alimentos que têm índice glicêmico alto com alimentos de glicêmico baixo, você vai fazer com que a subida da sua glicose não seja tão alta. Então, se você está pensando em comer aquele docinho ou comer exagerado frutas, tem que ficar de olho em horário que você está comendo. Você pode comer esses alimentos, claro, ajustando a quantidade, mas de preferência junto com alimentos com glicêmico mais baixo. Nesse caso, vale a pena você comer os doces depois da refeição. Depois do prato forradão de proteína, carne, frango, peixe, ovos e legumes e verduras. Proteínas e legumes e verduras têm glicêmico baixo, então vai fazer com que quando você come o doce, não vai ter uma subida tão grande assim e não vai ter tanto prejuízo na famosa resistência à insulina. Nesse quesito, minha opinião diverge bastante de nutricionistas. Os nutricionistas gostam de colocar frutinha no meio dos intervalos nos lanches. Na minha opinião, a fruta tem que ser encarada como sobremesa. Você já deve ter visto isso eu falando em outros vídeos, mas por quê? Se você come a fruta isolada, com a barriga vazia, vai causar um pico de glicemia maior do que se você comesse depois da refeição. Então você tem que comer aí as frutas, na minha opinião, se você tem resistência à insulina, diabetes, pressão alta, obesidade, você tem que comer depois das refeições porque vai causar um aumento de glicose pouco menor. E mais uma novidade, se você se sente perdido, sem direção, desmotivado, só vê que seus exames pioram ou está tomando mais remédios do que gostaria, eu criei o projeto Bússola. Porque, na minha opinião, o que está errado não é a falta de motivação, o que está errado é a falta de direcionamento. Ou seja, o direcionamento podia estar melhor. Nesse projeto seria um plano de acompanhamento em que a gente vai acompanhar o paciente de perto para que ele tenha bons hábitos de vida e assim reverter essa famosa doença síndrome metabólica. E o terceiro é saber que a insulina pode ficar mais baixa se você fizer o jejum. Ou seja, eu falo baixinho porque se alguém ouvir eu falando que tem que ficar sem comer, parece um sacrilégio. Mas na verdade, a única forma de abaixar consistentemente a insulina é você ficar sem se alimentar. Ou seja, se você não tem alimento, a sua insulina, por consequência, ela vai cair. Levando a uma queda, vai fazer com que você comece a ativar um hormônio chamado glucagon, que é o hormônio responsável pela lipólise. Ou seja, o corpo vai lá na gordura, quebra ela e transforma energia para você. Doutor, mas por que é importante eu quebrar a gordura? Porque se você quebrar a gordura, vai agir num princípio básico, que é, geralmente, a resistência à insulina é causada pelo excesso de gordura corporal. Ou seja, o paciente ele tem mais gordura do que músculo. Se você fizer uma quebra de gordura a longo prazo e começar a diminuir a proporção de gordura no seu corpo, você vai ter benefícios em controlar essas doenças, pressão alta,
obesidade, diabetes e o colesterol. Então, é importante aliar o que a gente chama de jejum intermitente. Atualmente, a gente coloca essa frase bonitinha, jejum intermitente, mas é voltar aos padrões alimentares dos nossos bisavós. Claro que bisavós que moravam na roça. Eles tinham só 2 padrões alimentares, geralmente, ou 3. Comiam mais ou menos lá pelas 11 horas. Café da tarde às vezes tinha, às vezes não. E o jantar era caracteristicamente muito cedo. Eles jantavam lá pelas 18 horas, no máximo, ou 5h30. Se você olhar das 18 horas da tarde até as 11 horas do outro dia, dá bastante tempo de intervalo, dá mais ou menos 17 horas. Isso fazia com que eles usassem 2 fontes de energia ao longo do dia, ou seja, o açúcar e a gordura. Mas vamos lá para o resumo para que fique mais fácil consolidar na sua cabeça. E se tem dúvida, curte aqui embaixo e compartilhe, porque esse tópico é interessante. O primeiro é, toma cuidado com certos alimentos. Tem alimentos com glicêmico mais alto e faz com que piore sua saúde. Larga de ser preguiçoso, digita na internet se você quer saber o glicêmico do alimento. Outro fator é que não adianta nada você evitar alimentos glicêmicos muito alto, porque você pode comer esses alimentos desde que você coma em quantidade menor do que está habituado. A famosa carga glicêmica. A quantidade é o que mais importa. Outro fator é que se você misturar alimentos glicêmicos mais baixos com alimentos glicêmicos mais altos, você consegue hackear a subida do seu açúcar, ou seja, vai ter uma subida menor. E o último elemento é que você tem que começar a encarar o jejum como alternativa para controlar a síndrome metabólica. Na minha opinião, não tem outra maneira mais fácil a não ser do que ficar sem se alimentar. Eu sei que muita gente vai falar o contrário, mas é importante você tentar fazer esse hábito de comer menos vezes ao dia ou ter um espaço bem grande entre uma alimentação e outra. O famoso jejum intermitente, se você quiser saber mais sobre esse assunto, está no link da descrição e aqui no card. Bom, de hoje é isso. Espero que a sua síndrome metabólica ela comece a melhorar seguindo essas dicas. E claro, tem mais coisas que você pode fazer. Mas se você quer manter um acompanhamento mais de perto comigo, ou aí, se quiser tirar suas dúvidas, eu vou deixar aqui no link da descrição. Caso queira fazer o agendamento, a gente pode começar a tratar todas essas doenças. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.